Então vamos lá, gente. Eu preparei uma atividade, né, referente ao capítulo 2. Essa atividade foi feita, eu vou explicar aqui como que eu fiz, tá? Antes de tudo, eu vou importar o arquivo que eu gerei, atividade aqui, para a pasta, para o diretório, certo? Bom, então já vou aproveitar e ensinar algumas coisas novas aqui, né? Então a gente vai falar sobre abrir e ler arquivo, né? Fatiar a lista, limpar, organizar, sortear, embaralhar e salvar o arquivo, né? Então o que eu fiz? Dentro do arquivo aqui, ó, atividade, eu coloquei, né, em cada linha todos os exemplos, todas as questões referente ao capítulo 2 e todos os problemas, certo? E aí no final eu coloquei os RAs de vocês. Então, a minha intenção é sortear um problema, uma questão e um exercício, né, e um exemplo para que vocês entreguem valendo nota, né? Então, o que eu fiz? Então, aqui, ó, eu vou abrir o arquivo, certo? E eu vou fatiar esse arquivo, né? Então, vou pegar linha por linha. Então, se for menor que 25, né? Então, eu estou pegando, vamos pegar aqui, ó, até o 25 são os exemplos, né? Então, eu vou pegar todos os exemplos, do 0 ao 25. Do 25 ao 51 vou pegar as questões. E do 51 ao 82 eu vou pegar os problemas, certo? E o restante vai ser os RAs, né? Então, na primeira parte eu vou criar uma variável exemplo, uma variável questões, uma variável problemas e uma variável RAs. Cada um desses é uma lista, né? Então, feito isso, ele leu e aí, ó, vou pedir para mostrar. Quando mostrar, vai aparecer aqui, né? 4 listas. A primeira são os exemplos, a segunda as questões, os problemas e os RAs. Só que tem um barra N aqui, ó, né? Que a gente tem que limpar por conta da organização da, do arquivo, né? Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar, né, essa mesma rotina anterior aqui, né, que eu usei, vou repetir ela aqui para fazer a mesma coisa, só que no final eu vou substituir, né? Substituir onde tiver o barra N por um espaço vazio, né? E nos exemplos, no final do exemplo, eu vou substituir um espaço. No final das questões, um espaço. No final dos problemas, um barra N, certo? E no final dos RAs, um espaço. Daí vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Agora eu vou mostrar. Bom, então aqui, ó, agora tem os exemplos seguido de um espaço, as questões seguido de um espaço e o problema seguido de um barra N, tá? E o RA seguido de um espaço. Por quê? Porque eu vou colocar primeiro o RA, depois o exemplo, depois a questão, depois o problema. No final do problema eu quero que pule uma linha, né? Bom, mas aqui está em é, ordem crescente, né? Eu quero embaralhar. Então eu vou importar essa biblioteca random e vou pedir para embaralhar. Vou pedir para embaralhar o exemplo, as questões, os problemas e os RAs. Ok, está embaralhado. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó, no exemplo 3. Exemplo 3, né, tá 2.25. Né, se fosse ordenado, né, seria aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, se fosse ordenado seria 0, 1, 2, 3, seria o 2.4, mas como ele embaralhou é o 2.25. E aí, por fim, né, aqui é só para medir o tamanho, né, da... Desculpa, não foi criado ainda, né? Desculpa. Aqui é só para medir o tamanho da matriz atividade, né? Eu não criei ainda, então ó, podemos excluir.
Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma linha, certo? E nessa linha, a primeira coisa que eu vou registrar vai ser o RA do aluno 0, depois o exemplo do aluno 0, questões e problemas. Depois vai passar de novo, vai fazer RA do aluno 1, exemplo do aluno 1, questão do aluno 1, problema do aluno 1, certo? E depois eu adiciono isso a uma matriz chamada atividade alunos, ok? Aí quando eu gerar, vai aparecer assim, ó. Então, se vocês perceberem, ó, o primeiro item da matriz, essa primeira parte aqui, ó, é a primeira linha. E na primeira linha tem um RA, um exemplo, uma questão e um problema, já sorteado. Certo? Então, para finalizar agora, eu vou abrir um arquivo chamado Atividade Final Capítulo 2, no modo Write, né? E aí eu vou escrever, né, aquela matriz nesse arquivo, para que eu guarde para o futuro, certo? E basicamente, em cada linha, né, eu vou variar um for por linha, depois um for por coluna, e o texto, né, seria atividade dos alunos, linha, coluna. E aí eu escrevo o texto dentro do arquivo atividade, capítulo 2, né? E aí, e aí o arquivo apareceu aqui já, né? Se eu der um duplo clique, ele abre aqui do lado, ó, e aqui do lado vai aparecer o que eu quero. O RA do aluno e o exemplo que ele vai ter que fazer, a questão que ele vai ter que responder e o problema que ele vai ter que fazer. Então tá aqui, né? Para cada aluno tem 3 atividades, né? Um exemplo, uma questão e um problema, certo? E aí eu vou fazer mais ou menos dizer como que vocês devem fazer, certo? Então vamos lá. Por exemplo, você vai abrir um Google Colab aqui, certo? E aí você vai escrever seu RA, por exemplo, RA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e salvar, certo? Aí depois você vai escrever assim seu RA e seu nome, ok? Aí suponha, vou abrir ali a pasta para copiar um pedacinho do exemplo, não vai aparecer aqui. Mas suponha que o exemplo seja esse daqui, ó, o exemplo 2.24 que eu fiz em sala de aula. Você vem aqui no tradutor, traduz, né? Copia aqui, certo? Vai lá no seu RA, abre uma caixa de texto e copia aqui, certo? Isso, exemplo 2.24. Aí você escreve aqui, ó. Se quiser pode deixar em negrita, exemplo 2.24. Por uma linha, e aí depois você vai abrir um código, certo? E escrever o copiar, né, no caso, se for um exemplo, vem aqui copiar. Nem sempre vai vir bonitinho, você vai ter que organizar, né? E aí faz uma organização aqui do arquivo, só para ele rodar bonitinho, para ver se entendeu. E aí testa para ver se funcionou. Beleza? Então esse daqui seria, né, e aí aqui do lado vai aparecer o arquivo em questão, certo? Bom, então é isso, né? Você vai fazer assim, aí você vai fazer a mesma coisa. Vai abrir, vai escrever a sua questão 2 pontos, sei lá, 34. Vai fazer o cabeçalho da questão e depois resolver. Mesma coisa lá na frente, né? Problema 2.3, sei lá, que caiu para você. E assim por diante. Quando terminar, né, você salva o arquivo, certo? Ele já vai estar, ele salva, né, automaticamente, ó, né, todas as, ó, salvando, salvou. E aí você vem e faz
download nesse formato aqui do arquivo, certo? E aí pega esse arquivo aqui e me manda por e-mail, ok? É isso, a atividade, né, a primeira atividade valendo nota. Até mais, hein? Tchau, tchau.